Todo louvor e adoração seja dado ao nosso Deus nessa noite. Aquele que sonda o nosso interior, que nos conhece as nossas lutas, nossos dilemas, nossas dificuldades, e nos convida a caminhar em uma vida de adoração, em uma vida que cada som da nossa boca seja adoração, de que o nosso caminhar seja adoração, que os nossos relacionamentos sejam adoração. A Ele todo som, a Ele toda voz, a Ele todo regozijo e toda alegria, a Ele tudo de nós. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. Vamos cantar junto uma vez? É bem facinho, vamos declarar todos juntos, a Ele todo tom. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. Vamos mais uma vez para encerrar. Só a Ele o nosso louvor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias. Aplauda o Senhor. Ora a Ele. Boa noite, irmãos. Glória e paz. Que Deus esteja abençoando o teu coração, renovando as suas forças, incentivando você a continuar na sua jornada, uma jornada com certeza de vitória. Eu creio que você nesta noite tem um motivo pelo menos para estar louvando a Deus, o fato de você estar vivo. Mas creio que você tem muito mais do que isso, né? Uma família, uma casa, um lar, né? E a igreja para adorar o Senhor nosso Deus. Que bom que você está conosco nesta noite. E obrigado a você, visitante, que está nos visitando nesta noite, né? Nessa redundância aqui, né?
Você que nos visita pela primeira vez também, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Que você seja realmente agraciado pela paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos aí cumprimentar o pessoal que está à volta, uns 2, 3, 4, 5, 20, não sei, quantos você quiser cumprimentar. Saúde os teus irmãos aí na paz do Senhor Jesus Cristo, nesta comunhão gostosa que só Cristo Jesus pode dar a nós como seu povo e como a sua igreja. Você que já cumprimentou, pode sentar-se, né? Nós vamos passar alguns avisos nesse instante. Por favor, pode projetar para mim. Primeiro aviso. O primeiro aviso é a cerimônia de Barbaracá, né? Uma cerimônia muito bonita em que os pais apresentam os seus filhos diante de Deus e traz os seus filhos aí do ano de 2004, 2005, traz aqui a igreja, apresenta diante de Deus e o abençoa, né? O momento que você está abençoando o seu filho na entrada da adolescência, aí, né? Um momento realmente muito importante para a vida dele e para a vida também sua, a vida do seu lar, né? Então traga o seu filho, faça a inscrição. A nossa secretária, a Isa, está lá na entrada da igreja. Você pode dar o nome para ela. Você que tem o filho aí, então, de 2004, que nasceu em 2004, 2005, você pode dar o nome para a nossa irmãzinha lá, tá bom? Esse não seria eu que deveria estar avisando, né? Então, no próximo sábado, com a graça de Deus, estaremos aqui louvando a Deus juntamente com a igreja por 40 anos de ministério e por 70 anos de vida, né? Então nós vamos ter o nosso culto de jubilação e adoração ao Senhor nosso Deus. Com 70 anos, na nossa denominação, todos os pastores são jubilados, né? E depois, se a gente quiser continuar trabalhando, a gente pode, senão a partir daí a gente entra no descanso, mas não no eterno, descanso aqui das atividades na terra. O eterno eu não estou com pressa, aqui está muito bom, né? O próximo, por favor. Né? Também queremos lembrar que agora nós temos a escola de balé, você que quer que seu filho participe aí, né? Então, traz aí ao sábado, seu filho pode aprender a dançar aí para o louvor e glória do Senhor nosso Deus, né? Eu creio que também você pode dar o nome lá para a Isa, né? E ela passa para o responsável por estas aulas. Próximo, por favor. Não tem mais? Opa! Então, nós temos o nosso site, né, na igreja, que você pode acionar para assistir os cultos, ter informações das atividades da igreja, né? Você pode estar aí realmente sendo abençoado com as mensagens que Deus tem trazido para o seu povo e com certeza também quer trazer ao seu coração. Essa semana, por exemplo, eu vi o de domingo, eu não estava aqui domingo, né, aqui dentro, estava lá no Celebra Kids, então eu pude ver a mensagem que o pastor Denis trouxe à igreja, uma mensagem muito boa, né, uma mensagem realmente edificante, né? O grande desafio de nós tornarmos os nossos lares, né, um lar realmente que abençoa, um lar onde Deus reina, ok? E queremos também lembrar você que aí na sua frente nós temos envelope, né? Esse envelope é para trazer dízimos e ofertas. Queremos deixar você, meu amigo visitante, muito à vontade. Esta parte é uma parte da igreja, né? Mas se você quiser participar também, você tem livre e espontânea vontade para fazer isso. É o momento de nosso louvor e adoração a Deus pelo que Ele tem nos dado. E o Senhor nos desafia a contribuir para a causa do reino dele, com alegria no coração. Aquilo que
realmente faz bem, que nos eleva diante do Senhor nosso Deus. Então vamos ficar em pé, vamos orar, e em seguida, enquanto o louvor nos conduz em adoração, você pode trazer à frente seu dízimo e a sua oferta. Ó Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido tão bom para conosco, ó Deus. O Senhor tem manifestado a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua providência, a Tua fidelidade na nossa vida, Pai. E por isso agora nós trazemos com alegria no Seu altar a nossa oferta, a nossa dedicação ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite, enquanto você devolve dízimos e ofertas. O nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E se Ele está conosco, nós não devemos ter medo de nada, nós não temos medo de nada. E por isso, com toda a nossa força, nós vamos além do que os olhos podem ver, além do que as nossas forças nos permitem, porque o nosso Deus é grande. Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, Tu és grande, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Oh Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Oh, 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 Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande com as nossas vozes. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado
Glórias ao nosso Deus, ao nosso grande Deus, ao nosso Deus poderoso, o nosso Deus que nos deu uma herança em Cristo Jesus, o nosso Deus que fez tudo por nós, o nosso Deus que tem nos dado tudo que nós precisamos. E nós bem sabemos que maior é o que está em nós, muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Às vezes nós nos sentimos tão tímidos, tão acuados, tão pequenos frente a esse mundo, frente a tantas coisas que querem nos engolir, tantas coisas que querem devastar a nossa paz, que quer destruir a nossa comunhão com o Senhor, com o Mestre. Mas muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma verdade que precisa ser dita, precisa ser cantada. Nós precisamos cantar ela para os nossos corações todos os dias, quando nós nos deparamos com as exigências desse meio que nós vivemos, quando nós nos deparamos com as dificuldades, quando nós nos deparamos com todas as coisas que querem nos levar a nos desviar dos caminhos do Senhor. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Chamamos as facilitadoras. Vai estar cuidando das nossas crianças, facilitadoras, por favor, de 3 a 8 anos. As crianças também podem vir. É o seu momento gostoso aí de comunhão com Deus, né? No seu linguajar. Cadê a outra facilitadora? Então vai tudo com vocês, ok? Vamos abençoar as nossas crianças. Estende a sua mão abençoando as crianças aqui. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos que Tu estejas abençoando as nossas crianças e as facilitadoras. Use-as para a glória e louvor do Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegou a outra facilitadora lá. Ela estava cuidando da sala, por isso que... Queridos, antes de continuarmos com o louvor, eu chamo os presbíteros aqui à frente, por favor. Os presbíteros, todos os presbíteros, por favor. O nosso irmão Cícero também, por favor, Cícero, vem à frente. O Cícero estava nos compartilhando agora há pouco da sua enfermidade, né? Chegou o resultado dos exames dele, ele está com cirrose. Mas Deus cura segundo o Cícero está falando, e nós cremos nisso, e nós como presbítero, né, como povo de Deus, vamos estar orando por ele agora. A palavra de Deus diz que se há alguém doente, né, chama os presbíteros, e na unção, na graça do nosso Deus, realmente a cura pode acontecer. Basta a gente agir por fé, né? Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz Carlos que esteja orando enquanto eu vou estar ungindo Cícero. Peço a todos que estendam a sua destra, vamos estar abençoando nosso irmão. Pai Santo, na Tua presença, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, Deus que está em todos os lugares, em todos os momentos. Pois o Senhor está agora, Senhor, abençoando, Pai, trazendo a saúde ao nosso irmão Cícero, Senhor. Pai, a unção de cura, a unção de libertação. Pai, a Tua palavra nos dá essa autoridade. O pastor João está ungindo. Nós cremos, Senhor, na Tua ação, na Tua, Pai, neste momento, o Senhor está agindo poderosamente na vida do nosso irmão. Abençoa, cura, Senhor. Surpreenda os médicos, Senhor, quando ele estiver agora na próxima consulta, que os médicos dêem um diagnóstico diferente, Senhor. Abençoa e guarda, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é
direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Vamos cantar como um coral que acredita nessa verdade. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh Senhor, confiamos nessa verdade, Pai. Queremos acreditar nela de todo o nosso coração, Pai. Faça-nos dessa forma, Pai. Toma o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Que nós possamos viver para Ti de verdade, Pai. Que nós possamos Te amar de verdade. Que nós possamos Te ver de verdade. Demonstrar o Seu amor de verdade, Pai. Ache em nós verdadeiro adorador. Ache em nós homens e mulheres segundo o Seu coração, Pai. Esse é o nosso desejo. Honrarmos a Tua palavra, honrarmos o Teu nome, Pai. E viver dessa forma, debaixo dos Seus pés, debaixo da Sua graça, debaixo da Sua glória, conforme o Teu querer. Aleluias, aleluias. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, Senhor.
vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. É o nosso querer te adorar, Senhor, te adorar com nosso ser, com nosso viver, te adorar, te adorar. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, te adoramos, Senhor, eu te adoro, Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus.
te adoro. Eu te adoro, Deus. Toma nosso coração, Senhor. Aleluia, Jesus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Pai, realmente nós te adoramos, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus de todas as causas, Tu és o Deus de todo prazer, de todo louvor, de toda adoração, realmente com toda a nossa alma, Pai. Nesta noite nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará, ó Pai. Temos a certeza, Deus, que tudo que o Senhor faz é excelente, ó Pai. Por isso nós nos rendemos aos Teus pés, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, e declaramos que só Tu és Deus, só Tu és o Senhor da nossa vida. E por isso, nesta noite, nós nos prostramos diante de Ti e rogamos que Teu Espírito fale a nossa alma pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado, louvor. Deus esteja abençoando o ministério de vocês, suas vidas. E seguindo aquela temática nossa, né? Discipular, ou seja, discípulo dentro do lar. Eu gostaria de estar tratando com vocês nesta noite um lar de discipuladoras. Um lar de discipuladoras. Os homens não se sintam excluídos, por favor. Um lar também de discipuladores. Eu gostaria de estar falando de duas mulheres importantes na vida de um personagem assim que marcou história na vida do apóstolo Paulo, que é Timóteo. Timóteo realmente marcou a sua história na vida de Paulo. Paulo tinha como seu filho espiritual. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 5. 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 5. Esse texto é um texto que Paulo está com seu coração grato pela maneira como Deus o tem abençoado e pela maneira também como Deus tem colocado pessoas na sua vida. E também o nosso coração tem que ser assim, né? Quantas pessoas Deus tem colocado na nossa vida e que têm sido bênçãos, né? Bênçãos que nos promove, que nos move realmente a continuarmos na nossa jornada cristã. Assim diz a palavra de Deus. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas,
estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua voz, Loide, e em tua mãe Eunice, e estou bem certo de que também em ti. Que coisa fantástica, né? Quando a gente olha para esse testemunho de Paulo, dizendo para Timóteo: Timóteo, realmente meu coração é grato, porque você é de Deus, e você vem de um lar em que o Deus é reverenciado e Deus é temido. E nós sabemos que cada personagem da Bíblia tem uma história única. Alguns pontos podem até coincidir, mas na verdade, os nomes de certos personagens na vida não são citados por mero acaso. Existe uma razão de Deus, através do seu Santo Espírito, iluminar as pessoas que escreveram a palavra de Deus para citar esses nomes. E nós vemos que aqui está o discípulo amado, filho de Paulo na fé, e Deus traz ele nesta noite, para a nossa vida, para o nosso coração, para aprendermos com o lar de Timóteo. É interessante que quando nós olhamos para este Timóteo, nós podemos lembrar de um ditado popular que diz o seguinte, eu vou mudar daqui a pouco ele um pouquinho: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Mas eu vou mudar: por trás de um grande homem há duas mulheres, Loide e Eunice. Essas duas mulheres marcaram a vida de Timóteo, marcaram a sua existência. A influência foi tão grande, esta influência, que é narrado na própria Bíblia, o fato dessas mulheres terem realmente agido não só como avó, não só como mãe, mas também como as discipuladoras, aquelas que cuidaram da vida espiritual de Timóteo. A palavra de Deus diz que Timóteo, ele tinha por pai um grego, ele era um gentio, ele não era um judeu. Então, quem que coube educar Timóteo nos princípios da palavra de Deus? A mãe e a avó. E por isso que eu dei o título para essa mensagem, né? Por isso não excluo os homens, não, por favor. Eu vou estar falando mais no feminino, mas vocês, nós, aliás, não é só vocês, né? Nós estamos incluídos também, porque essas mulheres exerceram o papel de sacerdotisa, exerceram o papel de profetisa, exerceram o papel de abençoadoras e de exemplo para Timóteo. Queridos, o nosso lar precisa ser um lar onde Deus está presente, onde Deus é também comunicado constantemente, onde Deus é transmitido pela nossa forma de viver. E nós vemos que há três coisas que pelo menos nos traz a memória e que nos faz pensar de um lar que pode ser um lar discipulador, um lar onde o pai e a mãe podem estar cuidando dos seus filhos para que eles também sejam discípulos de Jesus. E a primeira coisa é a fé sem fingimento. Uma fé que realmente era expressa de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, de uma forma genuína. Não havia fingimento. Uma fé que expressava o que havia no coração dessas mulheres. Uma fé que expressava o seu amor por Deus, a sua dedicação a Deus. E Paulo escreve então aqui no versículo 5, dizendo: pela recordação que guarda da sua fé sem fingimento. Realmente um lar discipulador
é aquele em que a fé é autêntica, verdadeira, genuína. E nós vemos que Loide ensinou a sua filha Eunice, e as duas cooperaram juntas para estarem instruindo Timóteo no caminho de fé, no caminho com Deus. Queridos, há hoje no nosso mundo uma necessidade premente, poderíamos até usar a palavra urgentíssimo, de trazer aos lares a presença de Deus. Nós vemos hoje que os lares estão sendo detonados, destruídos, pelo que o mundo tem pregado. A filosofia do nosso mundo é hoje, você precisa ter e ter. Ou seja, incansavelmente você precisa ter. As propagandas são marcantes, dizendo que para você ser feliz, você precisa possuir. Que para você conseguir ter amizades, é preciso você fazer o que os outros estão fazendo. Para você ser bem-sucedido, você precisa deixar Deus de lado e fazer aquilo que os outros fazem. E nós vemos que essas duas mulheres, na simplicidade e na pureza das suas vidas, elas realmente mostram que Timóteo precisava ser um filho temente a Deus, um servo de Deus, que realmente colocar Deus em primeiro lugar. E nós poderíamos dizer que a primeira característica que ressalta na vida dessas mulheres é que elas eram discipuladoras sem fingimento de fé. Porque ensinar a criança e não viver, ela percebe que você está mentindo. Ela percebe que você não é autêntico naquilo que você faz. A criança observa muito os nossos atos. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo nos primórdios do meu ministério. Não foi dentro da minha casa, mas só fato para você ver como a criança, ela está atenta ao que você vive. Havia uma criança na igreja de Borda da Mata, nossa igreja lá, é bem longinho daqui, lá em Minas Gerais, né? Eu fui pastor lá, e eu estava pregando sobre o perdão, e preguei lá falando, né, uns 25, 30 minutos, que normalmente a minha mensagem não passa disso, 25 a 30 minutos, estava pregando e a mãe ficou preocupada com a criança, que naquela época não tinha o culto infantil, então a criança subia no banco, descia no banco, pisava no genuflexório do banco, eu corria em cima ali, a mãe preocupada com o filho cair, com o filho perturbando a atenção dos outros, e brava com ele, nervosa com ele, e ele disse: mamãe, o pastor está pregando sobre o perdão. Queridos, o que ele está dizendo? Eu estou atento, estou brincando, mas estou atento ao que está sendo dito. Então, a criança, estou falando isso para você prestar atenção, que as suas atitudes na tua casa diz que fé que você está tendo. Qual é o relacionamento que você está tendo, se é autêntico ou não? Se Deus faz parte da sua vida ou não. E Timóteo pôde ver isso na sua mãe e na sua avó, uma fé verdadeira, algo que mostrava que, embora o marido fosse um descrente, o marido não acreditasse no Deus verdadeiro, acreditava nos deuses gregos, não no Deus judaico, mas essas mulheres permaneceram firmes na sua vida, no seu relacionamento com Deus, e por isso ela pôde influenciar, puderam ensinar, puderam testificar na vida de Timóteo,
realmente Deus. Porque a fé sem fingimento, ela revela quem é Deus. E quando a gente sabe quem é Deus, nós não queremos renunciá-lo. Nós queremos proclamá-lo. E foi isso que essas duas mães, né? Mãe de Eunice e mãe de Timóteo, essas duas mães mostraram para o pequeno Timóteo que crescia no conhecimento da graça de Deus, através da vida da sua progenitora e da sua avó. Fica o desafio para você. Como você está vivendo a sua fé dentro de casa? Quando chegam os problemas, quando chegam as dificuldades, quando vocês dois, marido e mulher, não se entendem em alguma coisa, como é que está a fé de vocês dentro de casa? Como está o relacionamento seu com Deus? Como que está? Tem revelado realmente uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé inabalável, que haja o que houver, seja a tempestade que surgir, nós estamos tranquilos, porque o Senhor está no controle. Que a fé de vocês seja realmente uma fé autêntica diante do Senhor nosso Deus. Mas também um lar de discipuladores ou de discipuladoras, ele tem que trazer algo assim marcante também de uma outra forma. Vamos para o capítulo 2, versículo 15, se você estiver com a Bíblia aberta, é só virar a página aí, pelo menos na minha é só virar a página, de repente o seu não precisa nem virar a página. 2 Timóteo 3,15, a palavra de Deus nos chama a atenção dizendo, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às tuas palavras. Veja só que a palavra de Deus está chamando a atenção para Timóteo, dizendo, seja firme. Tem gente dando péssimo testemunho, mas seja firme na sua posição. Em 1 Timóteo, Paulo chama a atenção muito mais claramente para Timóteo, dizendo o seguinte, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, siga a palavra do Senhor nosso Deus. Siga os ensinamentos de Deus. Paulo lembra Timóteo de que ele foi educado no caminho do Senhor nosso Deus, e que pessoas trariam um péssimo testemunho, e que com esse péssimo testemunho tentariam influenciar a sua vida de um jovem pastor. Timóteo era um jovem pastor na época, quando Paulo escreve essas duas cartas para Timóteo, e diz, Timóteo, cuidado, tem pessoas que se colocarão tentando desviar-te dos ensinos da minha palavra. Cuidado, Timóteo, abra os teus olhos. Paulo realmente diz para Timóteo, Timóteo, presta atenção no que você aprendeu da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos lembram aí, e vou ver se vocês lembram mesmo, o que está escrito no Salmo 119, 105. Vamos lá então, gente, agora vocês lembraram. Quem não lembrava o endereço, agora lembrou, né? Vamos lá? Lâmpada. O coro pode ser melhor. Vamos lá de novo? Lâmpada para os meus pés. A lâmpada ainda está um pouco fraca. O pessoal aí lá fora tem que ver a luz, né? A luz que brilha aqui dentro da presença do Senhor nosso Deus, da sua palavra, queridos. E eu creio que talvez você fale, mas por que manda repetir, né? E mais forte?
Porque eu vou dizer para você, você grita muito mais forte pelo seu time, ou não? Né? Eu me lembro uma vez, acho que se não me engano isso faz muito tempo, né? Em 1970, na Copa do Mundo, quando o Gerson marcou o primeiro gol do Brasil, olha, memória é boa, hein, gente? Faz tempinho, né? Eu lembro quando o Gerson marcou o primeiro gol, eu pulei que quase bati no teto da casa. Mas foi um pulo, eu nunca pensei que eu fosse alcançar tão alto como aquele dia, para dizer gol, né? Porque o meu Brasil tinha marcado um gol. E o mesmo entusiasmo, a mesma adrenalina tem que estar em nós pela palavra do Senhor nosso Deus. O mundo tem que saber que a palavra de Deus faz diferença na nossa vida. O mundo soube que a palavra de Deus fez diferença na vida de Loide e de Eunice, mas também na vida de Timóteo, justamente porque a palavra de Deus era ensinada na sua casa. Ele era instruído nas palavras do Senhor nosso Deus. Eu gostaria aliás, eu vou ler, se você puder abrir, né, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9, aqui é uma orientação de Deus para os pais, que é uma orientação de Deus para nós vivermos realmente a palavra do Senhor nosso Deus. Então, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, se você está abrindo e está com dificuldade, é o 5º livro da Bíblia, e o capítulo 6 também é logo no começo, então não causa tanta dificuldade. Mas diz assim o texto do verso 6 a 9: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Veja que aqui está Deus passando uma instrução para os pais. Deus dizendo para os pais: eu te ordeno uma coisa, guarde isso no teu coração, eu estou ordenando, você vai ensinar, e a palavra aqui é uma palavra realmente muito forte, inculcar, ou seja, colocar lá dentro da mente do teu filho a palavra do Senhor nosso Deus, como um tesouro precioso, algo realmente valoroso que faz com que isso brota do seu coração de uma forma muito espontânea. Por isso ele está falando, não só vai fazer isso, mas vai mais ainda, né? Você vai falar dela sentado, ou seja, quando você estiver folgado, descansando, fale da palavra de Deus. Ele diz, quando você estiver andando pelo caminho, não perca a oportunidade. Eu vi que quando a gente está no carro, dirigindo o carro, ou está num carro, alguém está dirigindo, a gente fala tudo quanto assunto menos de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, andando pelo caminho, quem sabe na sua caminhada à tarde aí, no seu Cooper, né? Falando de Deus, falando da palavra de Deus. E diz, ao deitar-te, você vai dormir? Não deixe de falar de Deus. Né? A forma da gente mostrar como Deus é importante é a gente estar realmente mostrando que a palavra de Deus fala. E ele diz, a gente pensa que a gente vai descansar, né? Mas Deus diz assim, ao levantar-te também. Ou seja, a tempo e a fora de tempo, esteja falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Quando Paulo realmente encontra Timóteo, ele já encontra isso no coração de Timóteo, a palavra do Senhor nosso Deus, porque a sua mãe e a sua avó não cansaram de ensinar a palavra de Deus,
de passar para Timóteo o que a Bíblia tinha para a sua vida, o que Deus queria para a sua existência, e por isso Timóteo estava firme. Timóteo cumpriu um dos versículos lindíssimos de Provérbio: eduque a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Olha que coisa fantástica. Você quer o seu filho feliz? Quer o seu filho bem-sucedido? Ensina o caminho para ele. Ensina o caminho da palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. E seu filho será bem-sucedido, será um homem que honra a Deus. E se ele honra a Deus, Deus vai honrá-lo. Queridos, isso é realmente marcante na nossa vida, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo: faça realmente do seu filho uma pessoa que creia que eu posso todas as coisas. Por isso, amado, fica aqui o grande desafio, né, de estarmos realmente ensinando a palavra de Deus aos nossos filhos. Hoje eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu posso ensinar para os meus netos. Então, não há desculpa, né? A Loide estava ensinando para o neto, então não há desculpa para dizer que a nossa tarefa acabou. A nossa tarefa continua até o dia que Jesus nos levar. Não estou com pressa, como já disse, né? Eu não estou com pressa, está bom vivendo aqui, servindo a Deus, trabalhando para Deus, sendo abençoado com os irmãos, né, e pelos irmãos, está muito bom, mas a minha tarefa ainda não terminou, só terminará o dia que Ele me levar, aí terminará. Então vamos fazer com que a palavra de Deus realmente exerça influência na vida dos nossos queridos, dos nossos pequenos que precisam tanto de Deus como nós. A outra coisa que nos chama a atenção também, né, a respeito da vida de Timóteo, está em Atos capítulo 16, né, e eu vou abrir lá para ler, né? Eu não sou canhoto, eu estou tentando conseguir vencer a minha canhota, né? O capítulo 16, versículo 1, que diz assim: chegou também a Derbe, falando da viagem de Paulo, tá? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Como eu disse já na primeira parte do nosso estudo, que o testemunho dessas duas mulheres falaram alto na vida de Timóteo. E volto a dizer agora, como uma parte do nosso estudo, uma vida de testemunho. Veja que está dizendo: Paulo chegou em Derbe, chegou em Listra, encontrou lá um discípulo, alguém que já era discipulado. Ou seja, alguém que teve pessoas do seu lado para orientá-lo. É interessante como nós entregamos os nossos filhos para serem discipulados por pessoas que nós nem conhecemos direito. Não é verdade? Seu filho vai para a creche, seu filho vai para a pré-escola, seu filho vai para a escola, faz o colegial, vai para a faculdade. Nós estamos entregando o nosso filho para pessoas que nós nem sabemos se creem em Deus. A grande verdade é essa, não é verdade? Você faz isso, porque você não quer que seu filho, amanhã ou depois, não seja um filho estudado, tenha uma profissão, não chegue a alcançar um sucesso. Então nós acabamos entregando o nosso filho para ser discipulado por um punhado de pessoas. É lógico, é matemática, ciência, história, mas é discípulo. Discípulo não é só aquele que segue a Cristo, mas aquele que segue um professor, um líder que está orientando. E nós fazemos isso com tanta facilidade. E nós, às vezes, esquecemos que precisamos discipular os nossos filhos dentro de casa. Servir de exemplo para
os nossos filhos. E quem está falando aqui não é Paulo. Quem está falando nesse capítulo 16 não é Paulo. É Lucas que escreveu o livro de Atos. Lucas está dizendo que ele observou também na vida de Timóteo que ele tinha sido um discípulo da sua mãe e da sua avó. Queridos, nós começamos a perceber que essas mães realmente se preocupavam com a vida espiritual de Timóteo. Naquela época, as mulheres, hoje vocês têm um grande privilégio, né? Mas naquela época as mulheres não podiam nem falar em público. Elas não tinham nada a fazer a não ser gerar filhos, cuidar da casa, da alimentação. Só isso. Nem ensinar filhos elas não ensinavam. Era tarefa dos pais. Mas veja só o que essas mulheres fizeram. Não deixaram, vou usar um termo popular, não deixaram a peteca cair. O pai não era alguém capaz de disciplinar este menino no conhecimento de Deus. E elas assumiram o papel de discipuladoras, de disciplinar, de testemunhar através da sua vida ou de suas vidas quem era Deus. Falar de Deus é fácil. Tem muitos CDs por aí que falam. Tem muitos DVDs por aí que falam. Tem muita pregação na televisão também que se fala. Há muitas pregações nos rádios também que fala de Deus. Agora, o importante, o mais importante, não estou criticando, por favor, não estou criticando. Nós precisamos sim usar esses meios de comunicação que Deus nos deu. Mas o que fala muito mais alto é o testemunho. Não adianta falar para o povo aí fora, Deus salva. Não adianta chegar lá em casa e falar para o meu filho, Deus salva, se a minha vida não condiz com aquilo que eu estou falando. Meu testemunho tem que revelar que Deus está em mim. O seu testemunho tem que revelar ao seu filho que Deus está em você. Discipular, né? É um discípulo dentro do lar. Alguém que olha para o testemunho dos seus pais e vê Deus em suas vidas. A palavra de Deus tem realmente nos chamando a atenção para que a gente faça isso. Eu tenho que ser um exemplo, um testemunho de Deus dentro do meu lar, dentro da minha família, porque eu tenho 2 netos que amanhã estarão aí servindo a Deus ou não, dependendo do meu testemunho, dependendo da vida que eu tenho vivido diante de Deus. Mas você também tem seus sobrinhos, talvez você não tenha filho, mas você tem sobrinhos, e você pode falar de Deus através do seu testemunho, a vida do seu sobrinho. A palavra de Deus então nos chama para realmente estarmos atentos à nossa vida cristã, como estamos vivendo, como estamos testemunhando, como estamos passando a palavra do Senhor nosso Deus. Em 1 Timóteo 5:8, nós vemos a palavra de Deus dizendo o seguinte. Opa, não é esse versículo não, eu peguei errado. Então, mas vamos lá, a palavra de Deus diz assim: se alguém tem negado o cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O que está falando? E se você não cuida daqueles dentro da sua casa, dando o testemunho de que Deus está em você,
você é pior do que aquele que não crê em Deus. Porque não adianta você falar. Aquilo que eu disse, falar televisão, fala CD, DVD, e por aí afora, fala. Mas você tem que dar um testemunho de vida. Algo que Deus tem feito em você. A palavra de Deus só torna autêntica, só torna a palavra de Deus, quando o meu testemunho revela que isso é verdadeiro na minha vida. Por isso que fica um grande desafio aqui para você, né? Realmente viver uma vida de testemunho da palavra de Deus na sua casa. E nós podemos ver que, além de ser uma mãe discipuladora, uma mãe que ensinava, além dela dar testemunho de vida, ela também era uma pessoa de fé que confiava em nosso Deus. Concluindo, nós podemos realmente dizer que o lar deve ser um lugar em que o discipulado se faça presente. Algo tão assim, vamos dizer, tão sintomático como você comer e beber. Algo tão comum como você vestir. Algo tão comum como você tomar. Como você escovar os dentes 3 vezes por dia. A palavra, portanto, deve ser algo marcante dentro da sua vida. Faça do seu lar um lar discipulador. Mostre realmente que vale a pena crer em Deus, vale a pena viver Deus, vale a pena caminhar com Deus, vale a pena realmente revelar que Deus é tudo para a sua vida e que pode ser tudo para a vida dos seus filhos. E assim, nós podemos dizer, a nossa casa é um lar onde Deus é o nosso mestre, onde o Espírito Santo nos ensina a vivenciar a palavra. Esse microfone está com um problema, ou eu que estou com um problema com o microfone, não sei. E cada dia realmente a palavra de Deus possa estar fazendo a grande diferença na sua vida. E quando você estiver dentro de casa vivendo, lembre-se de Loide, lembre-se de Eunice, que foram discipuladoras de Timóteo, e que você pode ter um Timóteo dentro da tua casa, se você o discipular. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.
Se você deseja honrar a Deus, se você deseja realmente glorificar a Deus, venha trazer o seu lar no altar do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar aqui à frente orando por você e orando pela sua casa. É o momento de você estar consagrando a sua vida, consagrando o seu lar na presença do Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos deixa exemplos fantásticos na tua palavra, de pessoas que ousaram, de pessoas que ousaram crer e confiar no seu nome, ó Deus, e caminhar conforme o Senhor deseja para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela vida da Eunice, pela vida da Loide, ó Deus, por essas mulheres que tinham o coração no Senhor, coração na sua palavra, e não podia deixar Timóteo de fora, ó Deus. Por isso elas colocaram Timóteo também diante do Senhor e no seu altar, ó Deus, discipulando, preparando realmente para ser um pregador da sua palavra. Por isso, ó Pai, nós ousamos estar nos teus pés nesta noite, rogando que o Senhor abençoe o nosso lar, que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos nos teus princípios, para vivermos a tua palavra de forma autêntica, para que os nossos filhos, ao olharem para nós, enxerguem o Senhor através da nossa vida, Pai. Abençoe cada lar que está aqui à frente, ó Pai. Ministre a direção, a unção do teu Santo Espírito, ó Deus. Dá autoridade para os teus filhos serem autoridades espirituais dentro das suas casas, ó Pai. Dá autoridade para os tios ser testemunho para os seus sobrinhos. Dê autoridade para nós, os avós também, sermos testemunhas para os nossos netos e que sejamos discipuladores deles, ó Pai. Cuide da tua igreja, porque a tua igreja seja um lar de verdadeiros discipuladores e de verdadeiros adoradores a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus vos abençoe, vos guarde e vos preserve, e preserve a sua família na sua graça e na sua bênção, hoje e sempre. Amém. Toma o meu coração